Olá, bom dia, 11 horas e 17 minutos, 11h17, eu sou Bruno Malulho, Conexão Prudente, que já está no seu rádio, aqui pela Prudente AM, no facebook.com/PrudenteAM, também pelo WhatsApp, você participa 18996333398. E hoje, quinta-feira, 12 de setembro de 2019, neste momento, 30 graus no alto da Avenida Washington Luiz. Comigo, Joilton Carlos. Bom dia, Joilton. Você já está por aqui, já abrimos o programa. Vamos rapidinho aos destaques, né, Joilton? Bom dia, Bruno. Bom dia também a Bia, também aos nossos ouvintes. E o programa hoje um pouco diferente, né? Que é um pequeno problema técnico, não podemos fazer aquela transmissão ao vivo. Perfeitamente. Né? Mas amanhã, com certeza, estaremos fazendo normalmente. Para você que está com a gente, então, vamos aos destaques desta quinta-feira. Jair Bolsonaro demite secretário da Receita Federal após tentativa de inclusão de nova CPMF. Mas você vai entender por que a decisão não afasta a possível volta do imposto. Quase 60 mil pessoas ainda não realizaram cadastro biométrico e o número preocupa a Justiça Eleitoral de Presidente Prudente. Funcionários dos Correios entram em greve em todo o Brasil. Você vai saber como evitar transtornos com a paralisação. O número de casos de dengue aumenta em 600% em 2019. Essas e outras notícias a partir de agora no Conexão Prudente. 11 horas e 18 minutos, 11h18 pelo horário de Brasília. Conexão Prudente começa falando de Presidente Prudente. Joilton Carlos, 57 mil faltosos com a biometria e a situação preocupa. É preocupante a situação, é a avaliação feita aí pelo chefe da 101ª Zona Eleitoral, Fabiano Segala, que coloca que 57.700 eleitores de um total de 173 mil ainda não realizaram o procedimento aqui na capital do Oeste Paulista. O prazo, que termina dia 19 de dezembro, ele está aí já próximo do final. E sem a biometria, o eleitor pode enfrentar problemas e também não realizar o cadastro biométrico vai fazer a pessoa não poder votar. Se a gente reclama tanto dos políticos, é um grande problema não votar. E ainda pode ter o CPF cancelado, acarretando em problemas para o recebimento aí de auxílios do governo federal, como Bolsa Família, como tirar passaporte e se matricular em faculdade. O agendamento do cadastro biométrico pode ser feito pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, TRE de São Paulo, e em Prudente, para agilizar o atendimento também está sendo feito sem agendamento. Até o dia 20 agora de setembro. Então, se você quer ir sem agendamento, procure aí os cartórios eleitorais, a cartório eleitoral, até o dia 20 de setembro. E no sábado, no dia 21, um plantão vai ser realizado para o cadastramento biométrico na zona eleitoral, que está localizada na rua Capitão Walter Ribeiro, número 140, na Vila Jesus. Joilton Carlos, importante aí as pessoas fazerem o cadastro, o eleitor se cadastrar para votar, porque se não tiver a ferramenta do voto, como a gente vive aí problemas na política, fica muito pior. Agora, Bruno, que tem que analisar também sobre essa questão, que muitos desses eleitores aqui de Presidente Prudente se mudaram daqui, foram para outros centros, para outras cidades. A gente tem acompanhado as eleições aqui em Prudente, pelo menos as últimas 10 eleições, contando para presidente, para prefeito, alternadas essas eleições, e a abstenção tem sido aí uma média de 30% aproximadamente. Então, se você pegar esta média de abstenção, você vai ver que a gente pode já desses mais de 50 mil, aí pelo menos uns 20 mil eleitores já faz muito tempo que não comparecem nas eleições para votarem. Então a gente tem que começar a analisar dessa forma. Agora, o número é preocupante, porque pode cair e muito o número desses eleitores, porque tem muita gente que não está nem aí, não está preocupada, vai deixar para a última hora e depois o que vencer o prazo não vai ter como prorrogar. Pelo menos esta é a informação que nós temos, o TRE, que esse prazo não será prorrogado. Então que as pessoas procurem o mais rápido possível, porque a pessoa pode até falar, mas o título de eleitor não tem importância. Tem muito. Como você disse, não pode tirar passaporte, pode ter o CPF cancelado e tem o mais importante ainda, em todos os estados brasileiros,
uma projeção da unificação de todos os documentos, seja o RG, o CPF, todos os documentos têm um número único. Aqui no estado de São Paulo já há essa possibilidade de alguns documentos já estarem integrados num só número. Então, quando isso realmente acontecer, o eleitor com certeza vai ter problemas lá na frente. Então, é importante que ele esteja quites com a sua condição eleitoral, principalmente aquelas pessoas que pretendem fazer concurso público, porque depois chega na última hora, daí uma dor de cabeça tremenda. Então, é bom não passar por isso. É verdade, Joilton, é verdade, e as pessoas têm que estar atentas, sim. O eleitor precisa estar com o seu título pronto para votar, com aptidão para votar, até porque o mais importante instrumento da democracia é o voto, né? Precisamos votar e votar melhor também. O pessoal vota muitas vezes aí muito mal, né, Joilton? Vota mal, precisa votar e votar bem, votar direito. E a gente continua falando de Presidente Prudente, porque uma parada festiva para comemorar os 102 anos da cidade aí estima reunir 15 mil pessoas na Avenida Washington Luiz, aqui é a avenida da rádio Presidente Prudente, a Prudente AM, a 101 FM. Um evento importante, né, Joilton? 102 anos, a cidade aí que vive a exposição, a semana de exposição, e também no sábado a inauguração do Parque Aquático. No domingo, né? No Centro Olímpico. No domingo. O Centro Olímpico não, no sábado tem o Parque da Criança. Tá. Né? O Parque Aquático ele volta a funcionar normalmente. Que ele ficou fechado por quase que 90 dias para reformas e para também limpeza total ali da área, e ele volta a funcionar, né, no caso, no sábado. Normalmente as pessoas vão receber o Parque Aquático. Agora, no caso do Centro Olímpico, será inaugurado finalmente. Vale a pena lembrar, viu, Bruno, sobre o Centro Olímpico, que ele estava sendo preparado para treinamento para as Olimpíadas que aconteceram no Brasil e só agora está sendo inaugurado. Lembrando que as Olimpíadas aconteceram em 2016. 2016. Na verdade, a gente já está bem próximo da próxima evento olímpico, que vai ser em Tóquio 2020. Deveria ter ficado pronto em 2014. Então, 5 anos depois, está sendo inaugurado o Centro Olímpico, né? 5 anos, né? Porque a obra, ela tinha toda obra, para quem não sabe, tem um prazo para iniciar, daí coloca-se uma placa lá, o valor daquela obra e o prazo para término, para entrega daquela obra. E isso já foi há muito tempo, era para ter sido entregue, obviamente que era para treinamento, para as Olimpíadas. Infelizmente, a obra só está sendo inaugurada agora. Perfeito, 11 horas e 24 minutos, 11h24, nós vamos para um intervalo rapidinho, daqui a pouco vamos falar do Brasil, vamos falar da greve dos Correios, pode afetar você, fique atento, nós vamos dar várias dicas e também a questão da nova CPMF, será que teremos mais impostos? Não, né? Tomara que não. 11h25, a gente volta já. Presidente Prudente, cidade acolhedora que cuida bem da sua gente, completando mais um ano de emancipação política e administrativa. Parabéns, Prudente! Mensagem da vereadora Dona Elza do Gás. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. A nossa cidade tem o privilégio de receber trabalhadores todos os dias, contribuindo assim para o desenvolvimento regional. Por isso, o Sindicato dos Trabalhadores na área de alimentação parabeniza Prudente pelo seu aniversário. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. A terra de Marcondes e Goulart agora é cidade de todos que aqui chegam para crescer com a nossa cidade, que recebe a todas as pessoas de braços abertos. Feliz aniversário Prudente. Mensagem do vereador Wellington Bozo. Parabéns, Presidente Prudente, toda a população, pelos 102 anos. Mensagem da UGT São Paulo, através do presidente Amaury Mostarga e coordenador regional Gilberto Lúcio Zangirolami.
Prudente AM. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Promoção de Dia dos Pais na Cláudia Calçados. Calçados a partir de R$ 69,90. Só R$ 69,90 mesmo. Confira ainda o Anatomic Gel por apenas R$ 119,90. Preços assim só a Cláudia Calçados tem. Cláudia Calçados, Rua Doutor José Foz, 541, ligue 3914-1089. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Coisa que não largo é um chima e um bom churrasco, mas um churrasco com aquele gostinho do sul. Só na Nova Tchê, o autêntico churrasco gaúcho. Amplo espaço para casamentos e formaturas. Novidades todos os dias. No almoço e jantar. Nova Tchê Churrascaria, Rua Padre João Goetz, 755. Churrasco gaúcho em Prudente, Nova Tchê Churrascaria. E toda sexta tem promoção no jantar no rodízio para casal. Parabéns, presidente Prudente, toda a população, pelos 102 anos. Mensagem da UGT São Paulo, através do presidente Amaury Mostarga e coordenador regional Gilberto Lúcio Zangirolami. Prudente AM. 11 horas e 29 minutos, 11h29 pelo horário de Brasília. A gente está de volta aqui no Conexão Prudente, na sua manhã de quinta-feira. É muito calor, viu? Se proteja do sol, tome cuidado, porque a Defesa Civil emitiu um alerta aí para ontem e hoje em Presidente Prudente, apesar que hoje existe uma previsão de pancadas de chuva no fim da tarde. Seria muito bom, né, Joilton? O tempo muito seco. Principalmente pra gente que usa a voz, a coisa tá complicada. Tá bastante complicada, Bruno. A grande questão é que, agregado ao calor, a umidade relativa do ar ela tem oscilado em média de 20%. E isto é mais ou menos lá o deserto, né? A umidade relativa do ar de deserto. Então, a hidratação é importante, gente. Beber bastante água, você se hidratar e não ficar aí fazendo caminhadas no horário do pico do sol, desse calorão, que pode trazer sérios problemas. Então, esse alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo é pertinente devido a isso, que as pessoas às vezes podem dizer, mas não vou ter problema com saúde, já estou acostumado com o calorão. É que agregado ao calor está baixa a umidade relativa do ar. É verdade, Joilton, e a gente então cuidar bastante água, não ficar exposto ao sol aí nos períodos, né, com o sol mais forte. 11 horas e 30 minutos, mais conhecido como 11h30, e o Jair Bolsonaro demitiu o secretário da Receita Federal após, segundo ele, a tentativa do secretário incluir a nova CPMF. Jair Bolsonaro negou nesta quarta-feira, através do Twitter, a possibilidade do retorno da CPMF. Ele afirmou ainda que a tentativa de recriar o extinto imposto do cheque foi o motivo para a saída, a demissão do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra. No fim da tarde, o Ministério da Economia divulgou uma nota informando a demissão de Cintra. O caso veio à tona após o secretário adjunto de Cintra, Marcelo Silva, apresentar em um seminário em Brasília um estudo sobre um imposto que taxa transações financeiras. Seria um imposto
à la CPMF, que taxaria saques, depósitos, transferências e pagamentos com cartões de crédito e de débito entre 0,2% e 0,40%. A informação caiu como uma bomba no cenário político e repercutiu mal entre oposicionistas e aliados. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, por exemplo, disse que não há espaço para discutir um aumento de impostos. Os brasileiros já pagam muitas contribuições, impostos, encargos. Quando eu tive a oportunidade de votar para acabar com a CPMF, eu votei para acabar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sustentou que o retorno da CPMF não está no radar da casa. É o direito dele mandar uma proposta e a Câmara e o Senado decidir. Agora, de fato, as reações hoje, para mim, foram muito contundentes da dificuldade da CPMF na Câmara de Deputados. O petista Valmir Assunção da Bahia criticou a possibilidade de alíquota da proposta do governo de até 0,40%, que seria mais alta que a taxa da extinta CPMF. É a vontade de concentrar recursos em Brasília e tirar o recurso justamente dos municípios. No Senado, Plínio Valério, vice-líder do PSDB, também criticou a proposta. O Congresso tem de resistir a essa tentativa malfadada de retirar um tributo. A demissão de Cintra ocorre no momento em que o governo trabalha na proposta de reforma tributária. Para o lugar de Cintra, assume o auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 11 horas e 33 minutos, 11h33. Joilton, o Bolsonaro, o pessoal não está sabendo exatamente uma situação. Faz tempo que ele queria demitir o secretário da Receita, que não vem agradando ele há algum tempo. E ele esperava um momento oportuno. E o que é interessante, o pessoal não comenta muito isso, mas o próprio Bolsonaro tinha aprovado o estudo sobre o novo imposto. Ele sabia que estava sendo feito o estudo. Talvez o secretário colocou isso em um momento em que as pessoas aí não esperavam. Talvez não era o momento correto de ventilar isso ainda na imprensa, porque aí dificultaria muito mais uma aprovação. Mas o Bolsonaro, estava sim com vontade de demitir o secretário da Receita, e não foi só por conta da CPMF, né, Mônica? Exatamente. Todos os programas políticos comentaram a respeito desse imposto, como é que ele seria feito. Já há algum tempo vem se falando desse imposto, né? Então, ele teria usado com aquela expressão, foi o boi de piranha, né? Aproveitou esse ensejo para dizer que foi isso, mas obviamente ele aproveitou a situação. E você vai entender por que essa decisão, né, Joilton, pode ser que não afaste a volta de uma nova CPMF, que é um imposto que foi proposto aí, com a ideia de taxar no início, depois ele vai aumentando, no início 0,2% os saques e depósitos, 0,4% cartão de crédito. Vamos acompanhar então essa reportagem de Leno Falck. A demissão do secretário da Receita Federal, Marco Cintra, que defendia a recriação de um imposto nos moldes da CPMF, no ponto de vista do presidente Jair Bolsonaro, significa o final da discussão sobre a recriação dessa tributação. No entanto, na Câmara dos Deputados, o cenário não é esse. A chamada PEC 45, por exemplo, proposta de reforma tributária, de autoria do deputado Baleia Rossi e do Centro de Cidadania Fiscal, recebeu 114 emendas. Pelo menos 4 parlamentares apresentaram propostas para a volta do tributo sobre movimentações financeiras. Segundo o economista Carlos Eduardo Stempniewski, apesar de ter quem defenda, a medida não é nem um pouco popular. A CPMF é um imposto antipopular, é uma ideia que facilita a operação do ponto de vista do governo, mas penaliza, sobretudo, as pessoas de baixa renda, né?
uma coisa descabida, completamente descabida. O economista Álvaro Bandeira chama atenção para a perda da competitividade da economia brasileira com a volta de um imposto como a CPMF. É um imposto fácil de ser arrecadado, porque não tem como sair, mas acaba sendo cruel para a economia, porque tira a competitividade, agrega custo em cada fase de produção e certamente atingir a todos da mesma forma, pobres e ricos. Então, era um imposto muito difícil de ser emplacado. Marcos Sintra foi demitido após a divulgação de estudos do governo para uma reforma tributária, incluindo a cobrança de uma taxação nos moldes da antiga CPMF. O Ministério da Economia afirmou que ainda não tem um texto definido para a reforma. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. 11 horas e 37 minutos, e olha, que absurdo falar em volta de CPMF. É bom Bolsonaro lembrar, Joilton, que ele falou na campanha que não ia voltar. A grande questão é o seguinte: quem trabalha com administração pública, ele trabalha com orçamento. Há uma previsão orçamentária, vamos colocar aqui um número, que não é esse o número que se trabalha, mas vamos colocar aqui 1 trilhão de reais, por exemplo. Então, quando há uma isenção para um grupo de empresários, por exemplo, o governo precisa repor. Se é 1 trilhão, vai para 900 milhões de reais a arrecadação com essa isenção, ele precisa repor. O que o governo está tentando é repor as concessões que foram feitas ao longo do tempo, para que esta previsão orçamentária, para que se possa pagar, que o governo possa funcionar com todos os seus setores na área de educação, saúde, infraestrutura, a máquina administrativa de uma forma geral possa funcionar, precisa repor o dinheiro de algum lugar. E a única forma, neste momento, que a equipe econômica vê a possibilidade é na antiga CPMF. Agora, com o nome de CPMF, com o nome do que for do imposto, que vai ter, os brasileiros podem se preparar que vai ter um novo imposto. Isso aí já então, está... né, Gilton, mas a economia está uma maravilha, não está? Então. Mas não é? As empresas estão uma maravilha, o comércio está uma maravilha, tem bastante dinheiro circulando no mercado. Essa que é a grande questão. Aí vai ficar melhor ainda, porque isso vem em efeito dominó, né? E vai chegar não só no nosso bolso, mas no produto final que a gente consome. O investidor, ele não vai querer investir tanto quanto que ele queria, porque vai ter uma carga a mais de tributo. Já não tem investimento, já não tem dinheiro circulando, já está uma maravilha a economia. Ou seja, melhora, o governo resolve o problema dele, mas para toda a população, né? A gente leva um nabo bem grande, né? O custo Brasil fica maior, a competitividade lá fora das empresas, da indústria brasileira, já é pequena a competitividade, porque o Brasil é caríssimo para produzir, tem uma alta taxação na folha de pagamento, tem impostos altíssimos, já temos um dos maiores impostos no geral do mundo, e não cabe mais um, Bolsonaro. Não cabe mais um. Primeiro que você já falou que não ia ser candidato à reeleição, já quer ser. Aproveita que você quer ser candidato à reeleição e esquece colocar um imposto novo. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto e você quer colocar um imposto que atinge o pobre tal qual o rico. Ou seja, pior pro pobre, que tem menos renda e vai pagar a mesma alíquota do rico. Não dá, né, Bolsonaro? Aí não tem bolsonarista que consiga te defender. Né? Não tem, nem aqueles mais fanáticos vão ter argumento para defender a volta do imposto. Eu gostaria de saber, os grandes fanáticos do Bolsonaro, lembrando, Bruno, que eles vão falar. Lembrando assim, que eu acho que esse governo não tem a inteligência, desculpe, né? Entre aspas, inteligência, fecha aspas, de lembrar que só tá lá pelo antipetismo, tá? Não é quem elegeu o Bolsonaro não são os bolsonaristas, hello, não são os bolsonaristas que elegeram Bolsonaro. Parem de enfiar o pé na jaca, por favor. Não dá para pagar mais imposto, não tem como. O brasileiro não aguenta. A economia não aguenta. Tá sem dinheiro, Bolsonaro? Diminui o número de ministérios, a sua promessa eram 17, nós temos 20 e...
21, né? 21? 22, 22, quer dizer, são tantos que a gente perde até a conta. Ele prometeu 17 ainda, que era para fazer o número do PSL. Então, cadê? Sabe, o governo do Bolsonaro também tá decepcionando muito. Não é a roubalheira do PT? Não é. Isso é fato. O PT era pior? Era pior. Se fosse o Haddad na presidência, meu Deus, a gente não podia nem estar aqui, eu acho. Mas o Bolsonaro também... Olha, eu vou te contar. Isso só, viu, Bruno? Nessa questão de arrecadação de impostos, é só ter um mecanismo de fazer o combate à sonegação. Fazendo, hoje existem todas as tecnologias do mundo, fazendo com que as pessoas que devem para o governo federal, todas as esferas têm isso, aqui na esfera municipal tem empresa que deve 1 milhão de impostos, na esfera estadual a mesma coisa, na esfera federal, ter um mecanismo de uma forma geral para combater a sonegação e cobrar quem deve, principalmente os grandes devedores, que eu tenho certeza que os cofres públicos ficariam cheios, né? Cobrar dessas pessoas, porque a grande preocupação neste momento é que tem quase que 13 milhões de brasileiros ainda desempregados e o investidor só vai ter coragem de trazer investimento forte para o Brasil no momento que ele tiver confiança, porque com uma alta carga tributária, sem ser repetitivo, os investidores não têm coragem, vai falar, mas eu vou perder meu dinheiro, porque o empresário, ele só faz um investimento, o investidor só faz investimento se ele for ter lucro, se ele for empatar, ele já não quer fazer nada, ele quer ter o lucro dele, porque o empresário inteligente só trabalha desse jeito, o investidor inteligente só trabalha desse jeito, com a certeza do lucro. Com essa carga tributária que vai aumentar ainda mais no país, olha, eu estou vendo aí para os próximos 3 anos a coisa não funcionar tão bem assim quanto as pessoas estão imaginando. O cenário está meio nebuloso, né? Está assim, muito obscuro o que está acontecendo. E a equipe econômica não se entende. Não se entende. O ministro fala alguma coisa, o secretário fala outra coisa, é uma coisa de louco, assim, que não tem, eles não sentam à mesa para poder, olha, gente, vamos falar para a população isso aqui, porque o investidor, ele quer ver um consenso na fala da equipe econômica, que até hoje eu não vi nenhum consenso. 2019 já está indo embora. Já está indo embora. O presidente, ele fala as coisas de manhã à tarde, ele tem que consertar porque não sabe o que ele falou. E quer uma notícia de bastidores lá de Brasília? O Bolsonaro escolheu uma pessoa, né, que está fora da lista tríplice para a PGR, Procuradoria-Geral da República, que é o Aras. É Augusto Aras? É Aras. É o Aras, o sobrenome Aras. Enfim, o Aras foi escolhido lá e tal. Sabe com quem que o Aras se reuniu para pedir voto? E aí ele falou um negócio. Primeiro que o Aras já era crítico à Lava Jato. Ele se reuniu com os senadores da República para falar o seguinte... Ele se reuniu com os senadores do PT e disse que ele é contra o punitivismo. O que ele está querendo dizer com isso? Eu ouvi uma entrevista do Aras onde ele diz que a Lava Jato foi excelente para o Brasil, mas houve alguns excessos. Eu ouvi isso da boca dele. Excesso é o de roubalheira que esse pessoal está fazendo em Brasília. É isso que tem excesso. Né? Agora o Bolsonaro, você não era assim contra a corrupção, maior defensor da corrupção. O Moro você já não deixa trabalhar. Não tem carta branca. Você falou que ia ter, não tem, né? Então, quer dizer, o Brasil que você quer contra a corrupção e tal, não sei o quê, mas na hora de fazer ou escolher o Procurador-Geral da República, tá fora da lista tríplice, que é indicada pelos próprios procuradores, e é um anti-Lava Jato. Ele é anti-Lava Jato, ele criticou e já chegou, fez reunião com o senador petista, que quer tirar o Bolsonaro de qualquer jeito, que falou que foi golpe para falar que tem punitivismo. Ah, toma vergonha, Aras. Que é isso? O Senado podia muito bem não aprovar o Aras. Essa seria uma vergonha para o governo, né? Nos últimos procuradores, legal, viu, Joilton? Os últimos procuradores, pelo menos nessa redemocratização do país, todos eles foram aceitos pelo Congresso Nacional, pelos senadores, pela sabatina, feita uma sabatina, e depois ele é aprovado ou não. Mas nenhum até agora foi reprovado. Mas você acha que existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Infelizmente existe. Não aprovação? Da não aprovação. Existe essa... Ele precisa da maioria dos votos, maioria simples, mas precisa. Sim. Mas precisa. Não é a maioria absoluta, que seriam 53 senadores. Cá para nós, se não aprovar, melhor, né? Daí depois eu quero ver o que o Bolsonaro vai fazer, no caso, né? Só a gente tá falando do Bolsonaro, amanhã ele reassume o governo, né?
Para quem não sabe, o presidente está afastado devido à cirurgia dele. É uma questão legal de ordem da Constituição brasileira, que neste caso o vice precisa assumir. Se caso o vice não puder assumir, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. E se não puder, quem assume é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Que não é uma possibilidade que quase que não existe aqui no Brasil devido ao processo democrático que existe. Então, mas no caso, o Mourão está presidente da República até amanhã, e assim que ele tiver alta, que amanhã ele deve ter alta, ele já reassume a presidência da República. Mas mesmo fora do cargo, ele tem causado várias polêmicas pelas redes sociais. Basta ele abrir a boca. Basta ele abrir a boca. 11 horas e 47 minutos, 11h47 pelo horário de Brasília, e vamos falar da greve dos Correios. Funcionários dos Correios entraram em greve em todo o Brasil, e você que depende do serviço dos Correios, é mais um motivo para privatizar. Não sei porque que eles estão com tanto medo da privatização. O Correio precisa melhorar o serviço. Vamos acompanhar. Os Correios entraram nesta quarta-feira com uma ação de dissídio coletivo no Tribunal Superior do Trabalho após funcionários decretarem greve geral por tempo indeterminado. Os representantes se reuniram com os trabalhadores para apresentar a situação econômica da estatal, que acumula prejuízo de 3 bilhões de reais. A Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios estima que entre 60% e 65% dos empregados aderiram ao movimento no país. As reivindicações são um ajuste salarial com reposição da inflação de 3,25% e o não corte dos direitos conquistados. Os Correios solicitaram ao TST a medida de urgência para a suspensão imediata da greve, ou que os sindicatos mantenham no mínimo 90% do contingente nas unidades. Mesmo com a medida, os serviços com hora marcada são com postagens temporariamente suspensas. A audiência de conciliação foi marcada na seção especializada em dissídios coletivos do TST. Caso os termos não sejam aceitos, a proposta é encaminhada para o julgamento. Agência Rádio Web de Brasília, Vitória Basques. E até lá, né, Joildo? Mais uma vez, quem é que sofre as consequências? A população brasileira. E a grande questão é a seguinte: hoje os Correios, a partir do governo PT, o Correio foi sucateado. E se não fosse só isso, foi surrupiado. O que não foi surrupiado, né? A corrupção correu solta nos Correios. O Correio, ao lado do Corpo de Bombeiros, eram os órgãos de maior respeitabilidade do povo brasileiro. Hoje o bombeiro continua, graças a Deus, continua com o mesmo respeito que a população sempre teve, só que o Correio, infelizmente, o conceito caiu lá embaixo devido à roubalheira, devido ao sucateamento dos Correios, e hoje a única alternativa para salvar os Correios brasileiros realmente é a privatização. Aliás, o governo ele precisa tirar muitas coisas que estão no peso do governo, que são coisas que acabam causando prejuízos para o governo, e no caso do Correio sendo privatizado vai trazer lucro. Tá aí mais uma forma de diminuir despesas, né? Algumas privatizações necessárias, não é isso? Que trariam menos gasto para o governo e melhoria de serviços para a população. E no caso, com uma empresa sendo privatizada, a empresa privada ela não vai ter os altos cargos do escalão, ganhando os salários altos salários de 20, 30 mil reais, e tendo todas as regalias de viagens, todas as regalias para poder gastar dinheiro, que tem as verbas que eles podem gastar à vontade. Então não teria nada disso. Então a mudança dos Correios e outras empresas do Brasil seria importante, porque o que a gente vê, infelizmente, é essa possibilidade. Entra governo e sai governo, os corruptos acabam entrando. A gente não pode falar isso ainda do governo Bolsonaro, porque ainda não houve nenhum escândalo apontado até o presente momento, mas infelizmente há possibilidade, porque quando se trata de boa parte dos políticos brasileiros, não podemos generalizar, porque existem políticos honestos nesse país, mas uma boa parte dos políticos, infelizmente, são políticos comprometidos com a roubalheira, que é péssimo para o país. É verdade, e a questão do Bolsonaro, ele não está enrolado, mas o Flávio Bolsonaro tá, e essa questão do Flávio tá fazendo o Bolsonaro, a equipe dele, ter que fazer várias jogadinhas ali para poder segurar, tanto que o próprio STF utilizou da ação do próprio Flávio para barrar as investigações do COAF. Então, os filhos do Bolsonaro, como sempre, jogando contra o governo e até contra o pai, porque quando são
fazem esse tipo de coisa acabam atingindo ao governo e o próprio Bolsonaro. Vamos entender então, Joilton, né, como que as pessoas aí podem fugir da greve dos Correios, fazer alguma coisa para não sofrer tanto assim. Funcionários dos Correios em todo o país entraram em greve por tempo indeterminado nesta quarta-feira. Consumidores devem ficar atentos ao atraso no recebimento de correspondências e produtos. A especialista em relações institucionais da Proteste Associação de Consumidores, Juliana Moia, explica o que pode ser feito em cada situação. A orientação para o caso de boletos de cobrança é que o cliente busque a segunda via junto ao prestador de serviço. É importante que o consumidor saiba que se ele receber esses boletos em casa após a data de vencimento, ele vai ter que efetuar o pagamento com as multas e juros que incorrem nesse tipo de situação. Convém já agora pedir uma segunda via do boleto por e-mail ou através de aplicativos às empresas que fornecem os serviços e que emitem o boleto de pagamento. Para quem comprou um produto e a entrega não for realizada no prazo determinado, o consumidor deve cobrar dos responsáveis pela venda. A própria loja tem responsabilidade pelo prazo de entrega. Então, se esse for o caso, o consumidor deve entrar em contato diretamente com a loja para solicitar outra via de entrega, seja através de uma transportadora particular ou outro meio que a loja seja capaz de atender. E caso esse atraso não seja revertido pela loja, o consumidor tem o direito de fazer o contrato. Juliana também explica o que pode ser feito caso o consumidor tenha contratado diretamente um serviço dos Correios. Nessas situações, anunciado o atraso em decorrência da greve, o consumidor deve tentar negociar diretamente com os Correios um abatimento no preço em decorrência desse atraso. E se ele tiver tido algum prejuízo maior, como um dano moral ou material mais elevado, ele deve procurar uma forma de receber uma indenização através da justiça. Trabalhadores da categoria reivindicam melhorias salariais e se posicionam contra a privatização da estatal anunciada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Os Correios informaram que colocaram em prática um plano para minimizar os impactos da paralisação. A empresa também procurou o Tribunal Superior do Trabalho para buscar um acordo com os trabalhadores. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Feula. 11 horas e 53 minutos, 11h53, então tá aí, greve dos Correios. Mais uma vez, greve dos Correios. Não é possível, né? A gente, se fosse privada, a empresa não teria esse tanto de greve, né, Mônica? Essa que é a verdade. Não é? Se fosse privada, teríamos um serviço muito melhor, não teríamos tantas greves, não teríamos super salários, enfim. Vamos lá, Joilton, e olha só, o número de casos de dengue aumenta 600% no Brasil em 2019. A gente falou bastante de dengue aqui em Presidente Prudente, que é um caos a situação da dengue, e no Brasil também. Vamos acompanhar. O Ministério da Saúde registrou 1.439.471 casos de dengue em 2019. A média de 6.074 casos por dia representa um aumento de 600% na comparação com o mesmo período de 2018. No boletim epidemiológico divulgado pelo órgão nesta quarta-feira, Minas Gerais e São Paulo são os estados que registraram a maior incidência de casos. De 30 de dezembro de 2018 a 24 de agosto deste ano, foram confirmadas 591 mortes da doença. A bióloga e pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz, Denise Vale, revela que um novo tipo de dengue está circulando no Brasil. Aquelas pessoas que tiveram dengue 1 em 2016 e que estavam protegidas temporariamente contra todos os sorotipos, porque a dengue tem essa característica, essa proteção temporária, ela como se ela tivesse acabado. Então, ela fica suscetível também aos outros sorotipos com os quais ela não tinha entrado em contato antes. Ela explica que os números apresentados pelo Ministério da Saúde permitem chamar de epidemia a incidência atual da doença.
O fato do inverno ter sido chuvoso também aumentou a ocorrência do mosquito Aedes aegypti. Para Denise Vale, o baixo número de casos de dengue, zika e chikungunya nos últimos anos fez a população relaxar na prevenção ao mosquito transmissor. Não adianta você limpar os seus criadouros e remover os seus criadouros uma vez por ano ou uma vez por mês. O mosquito, ele demora uma semana, de 7 a 10 dias, para ir de ovo até adulto. O ovo não transmite, a larva não transmite. Quem transmite é o adulto. Se você, uma vez por semana, olha os seus criadouros dentro de casa e elimina, você está impedindo que novos adultos se formem. Então você está bloqueando a possibilidade de mais transmissão de dengue. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 110 mil casos de febre chikungunya e 9.800 casos de zika vírus em 2019. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. 11 horas e 56 minutos, 11h56, então é importante, a gente fala bastante de dengue aqui, tá acontecendo também uma campanha junto com a Unimed, né, Joilton, e a Prefeitura de Presidente Prudente, e nós estamos apoiando aqui com a emissora, divulgando essa campanha. E todas as emissoras de rádio, televisão, os órgãos de imprensa de uma forma geral, os clubes de serviço, também os pastores, né, através aí da comissão dos pastores, todos envolvidos. A grande questão, Bruno, as pessoas imaginam, até a gente estava comentando aqui fora do ar, que a pessoa teve o tipo 1 da dengue, ela pensa que está imune. Não está. Ela vai pegar, tem 4 tipos de dengue, ela precisa pegar as 4 para estar imune definitivamente. Mas enquanto a pessoa não pega dengue, tomara que nunca pegue dengue, ela não contrai a doença, cada um de nós temos que fazer a nossa parte e chegar no vizinho lá numa boa. A única né, maneira de diminuir isso é a prevenção. É a conscientização. É você não deixar ter criadouro. O mosquito, ele fica dormindo, né? Uma coisa, ele fica ali hibernado e um ano. Já tem casos de um ano que daí ele pegou a água, vai lá depois de um ano, ele vai lá e é questão de 2 horas, já eclode, já aqueles ovinhos lá que ficam lá, é uma coisa absurda a questão da dengue. E pode causar muitos transtornos, gente. Não é só a dengue. Dengue hemorrágica mata. E tem outras, chikungunya, o mesmo mosquito transmite chikungunya e outra. E o zika vírus. E o mosquito, antes, ele apenas proliferava nas águas limpas. Agora não, ele fez uma mutação em qualquer tipo de água, ele está proliferando. Inclusive, Joilton, que esteve aqui, a Elaine Bertacco, a chefe da Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente, falou que eles estão procriando nos bueiros. Nos bueiros. E aonde está o problema? Os bueiros têm uma incidência grande de escorpião e não pode jogar o veneno lá pro pernilongo, pro mosquito da dengue, o Aedes aegypti, pro mosquito palha e para outros vetores, porque o escorpião vai sair do seu habitat e vai para as casas. Então, está sendo feito um estudo para que as coisas possam ser entendidas. Como que vai acabar com essa aquela velha história, né, Bruno? Se correr, o bicho pega. Exatamente. Se ficar, foi o bicho essa corre. frase que eu usei aqui para Elaine Bertacco, porque realmente o caos da dengue em Presidente Prudente. Agora 11 horas e 59 minutos. Amanhã tem mais Conexão Prudente. Lembrando que este é uma semana de comemoração, 102 anos, né, Joilton, de Presidente Prudente, terra de Coronel Marcondes e Manuel Goulart. É história, né? Mas um dia ainda nós vamos contar todas as histórias de todos os coronéis, né? É verdade. E amanhã tem mais por aqui. Muito obrigado, Mônica Guglielmi. Um abraço. Uma boa tarde para você que nos ouve. Sempre é um prazer estar aqui no Conexão Prudente. Até a próxima. Joilton Carlos, muito obrigado. Um prazer estar com você, viu, companheiro? Forte abraço e até lá. Amanhã tem mais Conexão Prudente. Obrigado pela companhia. Vem aí os feras do Semensat, os craques da bola. Até mais. Tchau, tchau. ZYK 633 1070 kHz 10.000 watts de potência. Prudente AM, a rádio da gente. Prudente, São Paulo. Nesse friozinho prudentino, a melhor pedida para o seu almoço de sábado e domingo